Mas, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Esse texto é um texto bem emblemático, onde, na verdade, retrata tudo aquilo que nós, como crentes no Senhor Jesus, sentimos. Bom, o que nesse momento nós estamos vivendo, o que cada um de nós vive é uma ardente prova. E no meio da prova e no meio da dificuldade, a gente sempre pensa, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Qual pecado que eu estou pagando? Por qual pecado que eu estou pagando? A gente logo começa a se perguntar, né? Bom, errado por errado todos nós somos. Pecado por pecado todos nós temos. Pecadores todos nós somos. Então, basicamente, se a gente tiver que pagar por algum erro, ou se a gente tiver que sofrer por algum pecado, nós vamos sofrer por toda a eternidade. Mas nós louvamos ao nome do Senhor Jesus Cristo para nos redimir, nos livrar desses pecados que justamente fazem separação, ou faziam separação entre nós e entre Deus. Mas a gente parece que não se acostuma, né? E realmente não é uma coisa assim para a gente se acostumar com muita facilidade. Ardente provação, provação terrível, dificuldades, problemas, angústias. Mas a Bíblia diz o seguinte, isso não pode parecer estranho para a gente. Ou seja, para quem está em Cristo, para quem verdadeiramente está em Cristo, sofrer provas, provações, dificuldades, coisas terríveis, não deve ser novidade. E a gente acaba sempre reclamando. A gente acaba sempre perguntando por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo essas coisas? Por que minha casa está assim? Por que minha família está assim? Por que meu lar está assim? Por que minha vida pessoal está assim? Por que as coisas ao meu lado parecem que nunca vão andar, que nunca vão dar certo? É o que a gente se pergunta. É o que a gente sempre fica se perguntando. Por que só comigo? Por que eu estou passando por tantas coisas e eu não vejo ninguém passar por aquilo que eu estou passando? Perguntas que a gente vai se fazendo. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o texto seguinte fala assim, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, se tudo teve um preço e Jesus já pagou esse preço, tudo terá um resultado. O resultado da nossa prova, da ardente prova que a gente passa, porque a nossa vida, né, é muito legal, é uma jornada, né? É uma jornada muito assim, parecida com as grandes viagens, onde você anda, descansa, reabastece e vai. A nossa vida é assim. A gente vai caminhando com Cristo, caminhando, se cansa, para, se reabastece pelo Santo Espírito de Deus, vai de novo. E assim a gente vai. E assim a gente vai caminhando com Cristo. Sofre, padece, chora, luta, grita. Daqui a pouco a gente se alegra mais um pouquinho. Aí vem de novo prova, luta, dificuldade. Vai assim. Se a gente estiver tentando fugir disso, literalmente a gente vai sair da presença de Deus. O que a gente não pode pensar em nossos corações é: eu vou morrer nisso. Eu vou me acabar nisso. Aí a gente realmente tem que mudar o nosso foco. Porque a alegria precisa tomar conta em nossos corações. Não obstante a tristeza que às vezes vem, ninguém está livre de ficar triste, de ficar abatido. Muito pelo contrário. A Bíblia não esconde isso de ninguém. A Bíblia não esconde que a gente vai ter aflições. A Bíblia não esconde que a gente vai chorar, que a gente vai padecer necessidade ou dificuldades ou provas. A Bíblia não deixa isso escondido de ninguém. Obviamente também a Bíblia não deixa a gente escondida e não deixa a gente, graças a Deus, sem nenhuma resposta acerca de que tudo isso vai passar. Há uma grande bênção esperando para cada um de nós ao final de toda a prova e de toda a luta. Ao final de toda a dificuldade, ao final de toda a aflição, tem sempre uma bênção, tem sempre uma vitória nos esperando. Como seres humanos, a gente, claro, não sabe e não consegue passar justamente pelas aflições e pelas provas. O mais interessante dessa história é que a gente vive pedindo milagre, né?
A gente vive clamando pelos milagres de Deus. Quem nunca? Vira e mexe nas nossas orações, a gente fala, Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Se esquecendo a gente que para ter milagre, tem que ter situação praticamente impossível. Porque o milagre é algo sobrenatural. É algo que acontece de maneira sobrenatural que a física não explicará, a biologia não explicará, a ciência não explicará, os médicos não explicarão. Enfim, o milagre, tal como aquele machado que flutuou na oração do profeta, a física não explica um machado flutuar, algo de ferro subir à tona de um rio. A física não explica, a lei da física e da biologia e as leis humanas não explicam quando Josué ora e o sol se para. O sol para. A lei da física não explica quando Deus fala para Moisés tocar nas águas e Deus abre o mar. A lei da física não consegue explicar quando Cristo caminha pelas águas. A lei dos homens, os médicos não conseguem explicar quando Naamã se mergulha 7 vezes num rio e levanta curado de uma doença que não tinha cura, que até hoje não tem cura. A hanseníase da lepra praticamente ainda não tem cura. Alguns tipos de lepra são controláveis, né? Se contorna, mas não tem cura. Quando os médicos também não conseguem explicar, e aí a ciência não consegue explicar, quando Jesus fala para Lázaro assim, Lázaro, sai, vem para fora, e o defunto de 3, 4 dias sai ainda ligado com aquelas ataduras, ressuscita. Irmãos, queridos, o milagre então, ele só acontece assim. A gente não realmente, eu vou falar, eu não estou preparado para sofrer e falar, Jesus, dá um milagre. Acontece isso com a gente. Vai acontecer contigo. Está acontecendo conosco. Os milagres vão acontecer. Mas para acontecer milagre, tem que ter dificuldade. E não pode ser apenas uma pequena dificuldade, tem que ser uma enorme dificuldade. Que não vai haver solução financeira, que não vai haver solução física, humana, a medicina não vai explicar. Ou seja, os milagres, eles vão acontecer. E os milagres, via de regra, os sinais seguirão os que crerem. Então eu quero falar nessa noite sobre fé. Como é que está o estágio da nossa fé? Até que ponto a gente está conseguindo crer e acreditar nesses milagres que a gente, por vezes, acha tão difícil de acontecer, né? Porque milagre sempre está por trás de alguma coisa que a gente está vendo primeiro. E geralmente o que a gente vê primeiro é o problema, não é a solução. A solução está sempre depois do problema. E quase sempre a gente não consegue enxergar a solução com esses olhos aqui. Por isso que temos que pedir ao nosso Deus olhos espirituais para enxergarmos as soluções. Para enxergarmos que Deus nos dará solução. Por detrás de todos os problemas sempre há uma solução. É difícil a gente enxergar, obviamente. Não estou falando que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Quantas vezes a gente vê o texto da Bíblia quando aquele homem falou assim, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Nós temos que orar assim, não é vergonha para a gente orar. Senhor, nos ajuda na nossa pequena fé, na nossa pouca fé, porque a gente não está conseguindo enxergar o que a gente queria enxergar. Não é todo mundo, conforme aquele centurião romano, que falou assim, Senhor, basta uma palavra tua e milagre vai acontecer. Não é todo mundo. Conforme aquela mulher cananeia que disse, Senhor, ok, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Não é todo mundo que Jesus vai achar tanta fé. Ele mesmo fala, olha, nem mesmo em Israel, nem mesmo em Jerusalém achei tanta fé. Mas que nós sejamos essas pessoas. Que o Senhor olha e diga assim, que coisa, como meu filho, como minha filha tem fé. Tá tudo difícil para ele, tá tudo difícil para ela.
mesmo assim ele, mesmo assim ela, mesmo assim, eles acreditam. Eles não duvidam da minha palavra. Eles creem que haverá uma solução. E é isso que Deus quer para nós nesse momento. Porque a gente não pode estranhar a ardente prova que está vindo sobre nós. Isso é necessário que aconteça. Não pode ser novidade para a gente, queridos. Não é novidade nem para mim, nem para você ser afligido. Não é novidade nem para mim, nem para você padecer. Eu não estou aqui porque existem muitos crentes triunfalistas, pregadores triunfalistas. Eu não sou pregador triunfalista. Eu sou um pregador realista. Por detrás, ou claro, sempre há um triunfo para mim e para você, tem que ter, vai haver. A palavra de Deus nos revela isso. A gente não pode sempre ficar aqui falando, pregando, dizendo, olha, vai dar tudo certo, que maravilha. Existem situações em que a gente realmente não vai ver aquilo que a gente quer. Existem situações, existem coisas que não serão do jeito que a gente pensa e quase sempre não serão. E quando chegarem a acontecer, vai ser fruto de muito suor e muita lágrima. Porque é assim. Quando a Bíblia fala, quando o Senhor fala na Bíblia, quando Deus manda a gente se esforçar, quando Deus fala para Josué, esforça-te. Eu não falei que eu seria contigo, Josué, mas você tem que se esforçar. E a gente pensa, que esforço é esse, meu Deus? Que tipo de esforço que eu tenho que fazer? Qual esforço que eu preciso fazer? O primeiro esforço é de fé. Fé. Confiança. Porque Deus vai nos deixar em situações, às vezes, meus irmãos, confesso a vocês, que a gente não vai ter mais que fazer nada. E vão existir situações em nossas vidas que não vai haver mais nada o que fazer, a não ser confiar, crer. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. É isso que nós precisamos fazer. Se chegou no momento da tua vida em que você não pode fazer mais nada e que você só pode crer, louvado seja Deus por isso. Quem sabe não esteja chegando bem pertinho a tua vitória. Quem sabe não esteja chegando bem pertinho a tua bênção. Porque são nesses momentos em que a gente quer voltar atrás, quer desistir, e é no momento da chegada da nossa vitória. É no momento da chegada da nossa bênção. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque o que pode estar acontecendo comigo, contigo é a batalha está muito travada, a dificuldade está muito grande e talvez você possa estar pensando, talvez eu possa estar pensando, ok, para mim chega, acabou. Talvez a gente pense assim, né? Mas a gente não pode estranhar, a gente não pode se dar por desavisado. Ah, por que comigo? Está escrito. Se você está fazendo a vontade de Deus, pode aprontar. Se você quer fazer a vontade de Deus e quer ir para a glória com Cristo, pode ter certeza que você vai entrar numa baita de uma contramão. E na contramão vem tudo, principalmente caminhão. Sabe aqueles caminhões enormes? Vem tudo na contramão. Porque é assim que a gente está numa contramão. E a gente está indo para o caminho que a gente quer, que a gente escolheu, que é o caminho da salvação. Esse caminho é tortuoso, é espinhoso, essa porta é bem curta, é bem estreita. É difícil. Então, por se tratar de dificuldades e por a gente ter sido avisado, a gente não pode simplesmente achar, mas por que comigo? Não, não pergunte por quê. Diga, Senhor, ok. Respira, né? Dá aquela respirada, Senhor, tudo bem, está acontecendo. Tem que acontecer. Vai acontecer. Já aconteceu, não sei. Mas seja uma coisa. Olhos espirituais foram nos dados para a gente enxergar, além do exército inimigo, carros e cavaleiros de fogo. Esses olhos espirituais foram dados para mim e para você. E a gente tem que pedir, Senhor, abra os meus olhos espirituais nesse momento. Chega de só enxergar dificuldade. Chega de só enxergar problema. Chega de só enxergar até aqui. Senhor, eu quero enxergar além. Eu preciso enxergar além, Senhor. Eu não posso mais continuar vendo essa visão pequena, essa visão minúscula, que eu só vejo derrotas, que eu só vejo problemas, que eu só vejo dificuldade. Embora eu não esteja sendo enganado por ti, mas eu tenho que ter certeza também de que tem algo melhor preparado para a minha vida e para a tua vida. Você pode glorificar Deus por isso? Deus está aqui em nosso meio. Ele está falando conosco. Versículo 14
diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, é pelo nome de Cristo, gente, que a gente está passando por tudo isso. Então glória a Deus por isso, glorifica o nome do Senhor. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ó, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Eu louvo o nome do Senhor Jesus. Porque primeiro a gente não está enganado, nós não somos enganados. E eu sei de uma coisa: tudo que estamos padecendo, sofrendo, tudo que estamos vivendo e que ainda vamos viver é para a honra e é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou usar um termo aqui, não é um termo chulo, nem muito menos pejorativo, mas vou usar já com aspas, com aspas. Se Deus permitiu a gente entrar nessa, Ele vai tirar a gente dessa. Se Deus permitiu você entrar nessa, mesmo pela vontade permissiva dEle, Ele vai tirar você dessa. Se Ele permitiu, se Ele te colocou, Ele te tira. Se alguma coisa aconteceu sobre mim ou sobre você, pode ter certeza, do jeito que a gente entrou na luta, a gente vai sair dela vivo e abençoado em nome de Jesus. Não tem como a gente não sofrer, a gente vai sofrer. Não tem como a gente não padecer, a gente vai padecer. E é isso que está acontecendo agora. Não é para a gente ficar desesperado? Sim, é. Pessoas normais ficam. Mas se o Espírito Santo está na tua vida, porque está aqui, ó, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ou seja, se o Espírito de Deus está sobre nós, a gente vai se segurar a onda e vai falar: Senhor, Tu és conosco. Nós vamos vencer mais essa em nome de Jesus. E aí, a gente vai ver como é bom confiar e crer. Porque eu já caminho para o fim dessa pequena mensagem, falei que não ia demorar muito. Muitas pessoas perguntam assim: o que é depender de Deus? O que é depender de Deus exclusivamente? Por favor, não obstante a gente estar empregado, a gente ter a nossa renda, a gente ter os nossos afazeres para gerar renda. Eu não estou falando sobre depender de Deus e esperar tudo cair do céu, não. Estou falando depender de Deus em tudo. O que é depender de Deus? Depender de Deus. Talvez muitas pessoas ainda não tenham entendido o que é depender totalmente de Deus, o que é confiar totalmente em Deus. E talvez esta seja uma circunstância, este seja um momento na tua vida, em nossas vidas, que a gente está aprendendo a confiar somente nele. O momento é que ele tira tudo ou que ele simplesmente para tudo e fala assim: ok, agora você confia em mim. Agora você vai aprender a confiar em mim. Agora você já viu que você não pode fazer nada. Sozinho você não faz nada, se eu não estiver ao teu lado, assim diz o Senhor. Então a gente está aprendendo e Deus está ensinando a gente. E eu louvo a Deus porque a gente está sendo ensinado. E a grande realidade é que o que Deus às vezes faz? Deus literalmente para tudo na nossa vida, tira todos os nossos recursos, tira todos os nossos... Enfim, para a gente poder cair na real e falar assim: Senhor, eu dependo de Ti. E quando a gente descobre isso dentro de nós, que só depende dele, ainda que estejamos empregados, ainda que estejamos com as nossas rendas, ainda que estejamos com saúde, mas quando a gente depende única e exclusivamente de Deus, a gente não se apega a nada disso. A gente passa a confiar realmente e entender que em todas as situações, como diz o apóstolo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é isso que nós vamos ser em nome de Jesus. E é isso que você é em nome de Jesus. E é isso que seremos a cada dia em nome de Jesus. Mais que vencedores. Caminhando para o fim. É tudo que está acontecendo conosco. É tudo que vai acontecer. Amém. Então, que seja. Vamos deixar acontecer. Você não vai impedir. Eu não vou impedir, gente. Não adianta. A gente não vai impedir aquilo que Deus quer deixar acontecer em nossas vidas. Se o milagre estiver vindo para a tua vida, o milagre só vai vir com esta situação dificílima, insolúvel. Então alegra o teu coração, alegra a tua vida. E saiba, tem milagre para chegar? Tem. Mas antes do milagre tem um caos.
Antes do milagre, tem um problema insolúvel, que a gente olha para lá, para cá, liga para um, liga para outro, pergunta para um, pergunta para outro, é sempre assim. E você acaba falando, me abandonaram, me deixaram. Não, ninguém te abandonou, ninguém te deixou. Sabe por quê? Porque o nosso socorro só vem do Senhor. O teu socorro não vem de seres humanos, carne. O meu socorro não vem de carne. O teu socorro, o meu socorro só vem do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É daí que vem o teu socorro. Deus já te ensinando a olhar para cima. Já é a segunda vez que a gente fala, né? Vamos olhar para cima, olha para o alto. É de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem o nosso socorro. E assim nós vamos viver e vamos ser abençoados. Não se iluda com a prova que você passa. Glorifique a Deus. Está escrito aqui: alegrai-vos, porque vocês são participantes das aflições de Cristo. Alegre o teu coração. As aflições estão acontecendo comigo e contigo, para que a gente receba do Senhor porção dobrada, vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar graça, vida e saúde, e que você possa receber a tua bênção, e que você possa ser abençoado. Na tua prova e na tua luta, Deus está contigo. Não temas. Ele vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe. Amém?